Olá, bem-vindos novamente à disciplina de tópicos especiais em engenharia ambiental e sanitária. A conversa hoje vai ser sobre a unidade 3, geotecnologias aplicadas à engenharia ambiental e sanitária. Eu sou a professora Juliana, que é a pessoa que é responsável pelas disciplinas dessa área. Então, qual o nosso objetivo hoje? Tentar explicar de uma maneira bem concisa, bem rápida para vocês o que são as geotecnologias e dar alguns exemplos de aplicação dentro dessa área. Então, o primeiro ponto que nós precisamos verificar é entender o que são as geotecnologias. Elas fazem parte de uma área da ciência que se chama ciências geodésicas, tá? É uma ciência que é extremamente antiga, que vai datar aí de 6.000 anos antes de Cristo, porém, ao mesmo tempo, é extremamente atual. Ela vai abraçar desde a cartografia que vai vir lá da antiguidade, então, das inscrições rupestres, até o que a gente tem hoje voltado para mapas virtuais, mapas 3D, mapas interativos dentro de ambientes virtuais. Então, as ciências geodésicas, elas se subdividem em pequenas áreas, porém todas essas áreas elas trabalham e só fazem sentido quando são unificadas, elas estão sempre se entrelaçando. Quais são essas áreas? A gente tem a cartografia, né, que é uma das origens das ciências geodésicas. Depois nós temos o sensoriamento remoto, que vai envolver desde as nossas imagens de satélites até o que a gente conhece por aerofotogrametria, que são as fotos aéreas nos sistemas clássicos, e hoje de termos que estão muito na moda, como são os drones e as vantes. Além disso, vai associar, está envolvida com sistemas de informações geográficas também, os nossos SIGs ou GIS, e com as ciências geodésicas. E dentro ainda dessa palavra, que é geodésia, que não é tão comum, a gente vai ter algumas subdivisões que vão ser a geodésia geométrica, geodésia espacial e geodésia física. Dentro dessa área da geodésia que vão estar, por exemplo, os levantamentos por GPS, a topografia, né? Os levantamentos com GNSS, os levantamentos gravimétricos, são todos elementos que fazem parte, então, da área da geodésia. E claro, dentro dessa questão ainda dos levantamentos, né, a topografia também é um dos métodos, das metodologias mais antigas que nós temos, né, desde o Antigo Egito até atualmente, onde a gente tem topografia que pode ser feita com estações totalmente robóticas, né? Então, nós vemos que as geotecnologias estão baseadas em inovação, em desenvolvimento de métodos, de técnicas, né? E acaba que dentro delas, que faz parte dentro das geotecnologias também, sistemas CAD, por exemplo, quando você usa um AutoCAD, uma parte de modelagem, tudo isso está associado dentro das geociências, assim como outros elementos que vão ser oriundos de outras áreas, por exemplo, estatística, geoestatística, qualquer coisa que seja aplicada a elementos que possam ser correlacionados com a superfície terrestre, estarão associados a geotecnologias. Assim, basicamente, as geotecnologias, então, elas são um conjunto de tecnologias que são usadas para manipular dados e informações que têm um vínculo espacial, tá?
que possuam coordenadas geográficas. Nesse exemplo aqui, nós temos um pouquinho sobre a parte do sensoriamento remoto, né? Nós temos ali plataformas que são o que carregam os nossos sensores e permitem que se realize o imageamento, aonde nós vemos algumas das subdivisões que existem dentro do sensoriamento remoto, que são o sensoriamento remoto orbital, as aéreas, onde vai estar incluídas as vantes e os drones, e ainda a gente tem a parte terrestre, que é muito aplicada à parte de vegetação e na parte de agricultura. Aqui, para vocês terem uma noção do que eu digo que são levantamentos geodésicos, né? Nessa imagem, vocês estão vendo exemplos de equipamentos que são utilizados para determinar posições no terreno. Vocês conseguem observar nessa imagem GPS, né, que são desde sistemas de navegação, que são os mais simples, os que vocês têm no celular, no carro, que é o nosso primeiro ali do lado direito, e indo em direção à esquerda dessa imagem, a gente consegue ver outros tipos de receptores que vão ter qualidades diferentes e aplicações diferentes dentro das mais diversas áreas, tá? E das mais diversas aplicações. Por exemplo, um GPS de navegação te dá uma precisão, aí é como se você estivesse dentro de um círculo com 25 metros de erro. Você pode estar em qualquer lugar dentro desse círculo. Da mesma forma que esse GPS que vocês veem ali, que é branquinho com verde, ele é um GPS chamado de GPS geodésico. Dependendo do método que você utiliza para o levantamento com ele, você pode ter uma precisão milimétrica ou submilimétrica. Então, essas são algumas das tecnologias associadas, então, a levantamento de dados dentro das ciências geodésicas. E todas essas ferramentas, esses exemplos que eu estou trazendo para vocês, eles mostram que hoje a adoção das geotecnologias, ela tem a função preponderante de responder aos problemas, às necessidades dentro das mais diversas áreas de uma forma rápida e com maior qualidade. E por que a gente fala nessa questão de ser mais rápido e com maior qualidade? Para qualquer decisão que se vai tomar, para qualquer tipo de planejamento que se vai fazer, um dos pontos essenciais é conhecer o ambiente com o qual você vai trabalhar, esse entorno. E nessa imagem a gente consegue ver alguns produtos que são oriundos então das geotecnologias. Nós temos nessa imagem, na parte superior delas, desde imagens que são aéreas, a mapas tridimensionais, modelos digitais de terreno e também temos modelos tridimensionais, realidade virtual, que são elementos hoje extremamente comuns dentro dessa área, que são utilizados de uma forma extremamente ampla dentro da engenharia ambiental e sanitária, para as mais diversas aplicações, como nós vamos ver mais à frente. Então, só para vocês terem uma ideia, nessas imagens aqui a gente está vendo alguns exemplos de equipamentos que são topográficos topográficos e geodésicos, tá? E que servem dentro da engenharia ambiental para diversas finalidades. Por exemplo, vocês podem ver na imagem do lado esquerdo, na parte inferior, o que a gente conhece por um nível digital, tá? Para que ele serve? Ele serve para dar diferenças de altura entre pontos diferentes. Isso é essencial quando vocês trabalham com qualquer elemento que vai envolver a questão de escoamento, de drenagem, tá? Então, o exemplo que tem ali é dentro de um canal, se verificando a variação da profundidade dentro desse canal.
Na imagem do lado direito, se está vendo uma estrada, e dentro dessa estrada houve uma área onde houve um escorregamento e uma parte de perda tanto da estrada quanto da vegetação que havia nesse entorno, e se está utilizando levantamentos topográficos para fazer um monitoramento desse problema. Da mesma maneira que na imagem na parte superior, para a implantação de projetos de base, como por exemplo estradas, sempre a topografia vai estar envolvida. Ela vai estar envolvida no momento do pré-projeto anterior à realização do projeto, para ter as características básicas, a informação de base do terreno, e depois na hora da implantação e também nos momentos posteriores para monitoramento e verificação. Ainda voltado para a questão de levantamentos, aqui eu trago alguns exemplos de equipamentos que estão associados ainda à questão de base de projeto. Então, nós temos, por exemplo, lasers, que vão desde a aplicação dentro de áreas internas como para áreas externas. Então, na parte superior nós temos um laser, que é um laser de baixo custo, que é muito utilizado para obras de pequeno porte. Logo abaixo dele nós temos um sistema laser, que ele é usado para verificação interna de tubulação. Então, para a parte de saneamento é extremamente importante. Então, drenagem, esgoto, verificar como está o comportamento dessa tubulação, se não existe algum dano, alguma avaria dentro dessa tubulação, alguma interrupção, né, durante essas tubulações. Na lateral do lado direito nós temos a imagem de um laser que ele é utilizado principalmente dentro de áreas onde se trabalha com mineração, para extração de minerais, onde se precisa ter um controle contínuo desses elementos, mas que também hoje é usado, por exemplo, para monitoramento de grandes estruturas, por exemplo, de reservatórios de água, de energia elétrica. Então, nós temos uma diversidade bastante grande de aplicações dentro dessa área. Outro exemplo que nós vamos ver é uma tecnologia muito recente, muito nova, que chegou no Brasil, acho que no máximo uns 3 anos atrás, que são os georradares, tá? Que trabalham ou no sistema EML ou GPR. São radares que são específicos para identificação de tubulação, tá? Então, eles vão trabalhar com um sistema que se chama de radiofrequência, e eles vão permitir identificar especificamente onde existe uma tubulação e, na verdade, mapear essa tubulação. Nessa imagem que vocês estão vendo, em vermelho ali vocês têm uma tubulação, aonde na lateral do lado direito superior vocês conseguem observar uma imagem de quando esse georradar passou sobre essa tubulação. Como ele trabalha com radiofrequência, o solo vai começar a dar uma resposta específica, uma resposta numa determinada frequência para quando ele está trabalhando sobre somente o solo. Quando ele vai encontrar uma tubulação, seja ela de cerâmica, de metal ou plástica, o georradar, dependendo do tipo de tecnologia com o qual ele estiver trabalhando, ele vai dar uma resposta diferente com relação a isso. Vai haver uma variação nessa frequência, e é isso que vai permitir a identificação da localização dessas tubulações e
se nesse caso aqui estava, no nosso exemplo, está passando na perpendicular, mas se estivesse passando sobre a tubulação, ia permitir o mapeamento dessa tubulação, ok? Essas duas tecnologias distintas, o ML, ele trabalha com tubulações que vão ser metálicas ou cerâmicas, onde ele tem uma questão de indução envolvida no processo, e o GPR é mais usado então para as tubulações que vão ser de plástico, tá? Outro elemento, outro método de levantamento que está dentro das geociências é a batimetria, que da mesma forma que nesse exemplo anterior, que trabalha com ondas que são acústicas, a batimetria trabalha da mesma forma, também com sondas que vão trabalhar com energia mecânica, aonde elas têm duas funções básicas: fazer um mapeamento de fundo para você entender como é o comportamento, como são as variações do fundo, por exemplo, de um rio, de um reservatório de água, e também permite que dependendo do equipamento com o qual você vai estar utilizando, né, para fazer esse tipo de levantamento, você vai conseguir entender qual o tipo de fundo que está associado a esse corpo d'água. Esses foram só alguns pequenos exemplos de métodos, de equipamentos que nós temos associados às ciências geodésicas, nossas geotecnologias. Porém, existem N diversos outros equipamentos e outros tipos de sensores, tá? E qual o nosso objetivo a partir de agora? Como a gente tem um tempo curto, nós vamos conversar e tentar mostrar como ele vai estar, essas tecnologias estão aplicadas para ajudar em problemas que sejam tanto ambientais como sanitários, ok? Então, a partir de agora, a gente vai dar uma olhadinha nas geotecnologias dentro desse contexto. E para a gente começar a falar sobre esse assunto, uma das coisas que são extremamente importantes é o seguinte: as geotecnologias, elas têm a função de possibilitar que a gente consiga realizar análise espacial, ou seja, a gente consiga perceber de uma forma visual como um problema ele está distribuído, conseguir perceber padrões que existem nesses fenômenos dentro desse ambiente, e a partir disso conseguir fazer considerações que podem ser objetivas ou mensuráveis. E a partir dessas considerações, desse dado bruto, desse dado inicial, a gente consiga gerar novas informações e, com isso, ajudar na tomada de decisão, a ter a possibilidade de se projetar em cima desses dados iniciais, gerir processos em função dessa aquisição de dados inicial. E para isso, de uma forma geral, a gente acaba produzindo, gerando mapas que são temáticas que vão permitir que você tenha essa visão imediata desse evento, de como ele está distribuído no espaço, tá? Porque isso acaba facilitando você fazer associações espaciais entre diversos eventos diferentes e diferentes aspectos do ambiente, seja ele natural ou construído. E basicamente, dentro disso, a gente consegue três coisas básicas, tá? Que é trazer maior qualidade no processo de decisão que vai ser realizado, porque você vai decidir conhecendo o que existe dentro daquele ambiente. As técnicas associadas às geotecnologias permitem que você tenha uma redução de tempo e esforço bastante grande e, consequentemente, redução de custo também nessa tomada de decisão.
E além disso, as geotecnologias elas acabam permitindo que você consiga compilar, organizar, disponibilizar a informação de forma mais sistemática, organizada. Então, hoje, dentro da engenharia ambiental e sanitária, ela é usada desde a fase, por exemplo, do planejamento ambiental para a parte de levantamentos, para você conseguir fazer diagnóstico de condições ambientais, otimizar o uso de recursos ambientais que são disponíveis numa determinada área, ou seja, fazer uma utilização racional, não predatória desse ambiente. Vai permitir também que você consiga gerir, faça uma gestão ambiental de uma forma mais adequada, porque você, com as situações que você planejou, verificar se o que você previu, por exemplo, num plano de ação, se isso realmente está acontecendo, se houve alguma mudança significativa dentro desse ambiente que possa ser percebida, se isso trouxe algum tipo de prejuízo para esse ambiente de uma maneira geral. Além disso, as geotecnologias hoje, dentro da questão de monitoramento ambiental, de planos de manejo, de avaliações ambientais, de impacto ambiental, são essenciais. Dentro dos órgãos públicos, dos gestores públicos, elas já estão sendo cobradas há algum tempo, porém esses órgãos hoje também estão fazendo o uso disso para fazer esse monitoramento e fiscalização de uma forma mais assídua. Porém, as geotecnologias hoje elas são aplicadas nas mais diversas áreas e muitas vezes, como ela está associada muitas vezes à modelagem, a programas, as pessoas acabam achando que podem usar ela de qualquer maneira e de qualquer forma, achando que só aprendendo a apertar um botão vai resolver o problema. Então, porém, dentro da área ambiental e sanitária, vocês vão ver que isso é inviável. Vocês precisam entender que para vocês utilizarem as ciências geodésicas, vocês precisam focar em 2 pontos, que é entender muito bem qual o problema que vocês têm, para saber qual o tipo de dado que vai ser necessário para vocês perceberem todas as características desse problema, ou seja, ter uma boa fonte de dados, para que com isso vocês consigam realizar uma análise da situação, consigam gerar resultados que sejam expressivos para os problemas que vocês vão ter, seja para pré-projeto, projeto ou posteriormente para a parte de monitoramento. Então, vocês já entenderam, que as geotecnologias é uma área extremamente ampla, que tem as mais diversas aplicações, e no decorrer do curso vocês vão ver que, independente da área que vocês seguirem, em um momento ou em outro vocês vão acabar esbarrando com a necessidade desse conhecimento para poder realizar as análises de uma forma mais eficaz dentro da área com a qual vocês vão trabalhar. E a gente vai começar por um fenômeno, um evento extremo, que foi um tsunami no Sri Lanka no ano de 2004, onde vocês vão observar nessa imagem aqui lateral que vocês têm a situação pré, durante e pós-tsunami, tá? E ver que o sensoriamento remoto, como ele é interessante para vocês conseguirem analisar um mesmo ambiente em momentos distintos,
ou como o monitoramento ambiental pode ser importante para a parte de planejamento público, para uma série de eventos como esse. O nosso próximo exemplo é um inventário de emissões de gases de efeito estufa provenientes do transporte rodoviário urbano. A região com a qual foi trabalhada foi a região metropolitana de Curitiba. Isso faz parte de uma dissertação de Basak de 2013, tá? Então, vocês vão ver dois mapas sequenciais. No primeiro vai ter a questão da emissão desses gases de efeito estufa para quando se trata da região só pelas áreas, né, dos municípios, né, aonde vão se destacar principalmente a Grande Curitiba. E nesse mapa seguinte vocês vão ver a emissão pela quantidade de frota que está registrada dentro dessa região. Então é um exemplo de aplicação bastante útil, né, para a parte de poluição atmosférica dentro da engenharia ambiental e sanitária. Esse outro exemplo aqui é um exemplo de um TCC que foi desenvolvido pelo Rodolfo, na verdade ex-colega de vocês, né, hoje engenheiro ambiental, que nessa primeira imagem vocês veem a distribuição de estações pluviométricas em toda a parte da zona sul. A área de estudo do Rodolfo era a barragem do Santa Bárbara, tá? Na verdade a bacia anterior à barragem do Santa Bárbara. Então, com aquele mapa onde ele conseguiu definir onde existiam as estações pluviométricas, posteriormente ele usou uma metodologia que se chama Rosli para verificar como é a erosão dentro dessa bacia, com uma função de verificar o quanto isso estava afetando o reservatório do Santa Bárbara, tá? Então, nessa imagem aqui, vocês conseguem ver a distribuição espacial da intensidade da erosão associada à chuva e escoamento. Então, na verdade, para toda essa região aonde ele delimitou as estações pluviométricas, ok? Ainda dentro desse mesmo trabalho, por exemplo, dentro de uma bacia, pôde-se mapear todos os cursos de água e qual a ordem de cada um desses cursos. Isso para depois de realizar não só a geração de todo esse trabalho, mas de todos esses mapas, né, ele poder lá no final verificar qual era a quantidade de perda anual distribuída dentro da bacia anterior ao reservatório do Santa Bárbara e identificar o quanto estava havendo de assoreamento dentro da própria barragem. Ou seja, um tema extremamente importante para a parte de saneamento, né? Verificar o quanto de perda de reservação de água se teria ao longo dos anos, né? E até que ponto seria viável manter essa barragem sem precisar tomar nenhum tipo de atitude para resolver o problema da erosão. Esse nosso outro exemplo também é de uma engenheira sanitarista e ambiental, que é a Gabriela, a Gabi, que trabalha com a questão da vulnerabilidade socioambiental, ou seja, entender como o cadastro da população associado aos propósitos fiscais legais, como isso ajuda na gestão
da busca de um desenvolvimento sustentável, como se consegue fazer integração dentro de prefeituras e secretarias, como se consegue organizar e analisar os dados de uma forma que seja sistemática. E a base do trabalho dela usou o que a gente chama de cadastro técnico multifinalitário, tá? Para realizar então essa avaliação socioeconômica da ocupação do uso do solo e entender como se encontra a vulnerabilidade social dentro da zona sul do Rio Grande do Sul. Entender em que sentido, né? Entender, por exemplo, como é o atendimento de água dentro de todos esses municípios, qual é a relação, então, desse índice de abastecimento de água com a relação à questão urbana e à questão rural, como estão essas ligações desses abastecimentos de água, como está a rede de coleta e atendimento de esgoto dentro desses municípios e como isso acaba influenciando também, né, em vetores de doenças, né, dentro de cada município. Basicamente, o objetivo desse trabalho era entender a precariedade desses serviços de saneamento básico, né, e a necessidade de implementação de políticas públicas, né, e fazer de uma forma geral que o Estado entendesse quais são as regiões aonde tem maiores problemas associados à questão social e ambiental, né. E como resultado disso, né, desse trabalho, a gente tem então indicadores sociais e para políticas públicas que vão permitir a implantação de novos programas, permitir a tomada de decisão pelo poder público através de uma visão mais realista do que acontece realmente dentro desses municípios e sem a questão do achismo. O nosso próximo exemplo está associado, então, à questão da ocupação urbana, às vezes de uma forma não muito adequada, né? Por exemplo, nesse exemplo, ele mostra a questão de ocupação dentro de áreas que deveriam ser de preservação permanente. Isso é um exercício que a gente fez dentro da disciplina de SIG por um dos grupos, né? E é uma coisa que na vida diária, na tomada de decisão, para você dar uma licença prévia para o empreendimento, é extremamente importante. Por exemplo, se você trabalhar dentro de um município, né, como fiscal ambiental, ou como você vai pedir esse licenciamento, você ter ferramentas e como justificar que aquilo é viável. Esse nosso próximo exemplo, ele vai ser aplicado à parte de disposição final de resíduos, tá? É uma atividade que a gente faz todo semestre na disciplina de disposição, que são pré-projetos para implantação de aterros sanitários dentro de municípios, usando então as ferramentas oriundas das geotecnologias lá na disciplina do Érico, lá no finalzinho do curso, tá? E aonde a gente verifica o que é colocado dentro da NBR da 13896 de 97, que impõe características e limitações para áreas que permitam, que possibilitem a implantação desses aterros sanitários. E dentro da disciplina, em todo semestre, a gente faz um pré-projeto aplicado a uma determinada região. Então, esse exemplo que vocês estão vendo
para o município de Erechim, no Rio Grande do Sul, aonde existe uma parte do que foi das características para a implementação desse tipo de projeto. Então, basicamente, a função desse pré-projeto é vocês otimizarem e reduzirem custo na escolha de áreas que vão atender essa normativa e, ao mesmo tempo, vão trazer os menores problemas ambientais para dentro da área desse aterro, tá? Então, é uma área, esse tipo de aplicação das geotecnologias para projetos é extremamente utilizado. Não só, por exemplo, na disciplina de disposição final, como vocês vão usar isso muito nos projetos para definição para os projetos de esgotamento, então de rede, porque é essencial conhecer o ambiente, entender como é o comportamento altimétrico dentro da área para tomar decisões de projeto que sejam mais viáveis, menos custosas dentro desses projetos, ok? Isso serve também para os projetos de redes de drenagem. Enfim, tudo que envolva redes vai acabar estando envolvido com uma questão da topografia, do sensoriamento remoto. Nos pré-projetos para implantações maiores, a gente vai usar muito sensoriamento remoto, sistema de informações geográficas, e depois para a parte de projeto em si, numa escala de projeto adequada, onde precisa se ter custo em cima, é essencial aí os levantamentos topográficos de alta precisão. E ainda falando sobre a questão de disposição final, né, de resíduos, quando a gente fala em aterros, parece que se implantou o projeto, então não precisa mais das geociências para que esse empreendimento ande de uma forma normal e sozinho. Mas muito pelo contrário, uma das coisas que são essenciais dentro dos aterros são as redes altimétricas de monitoramento e para verificação do que foi planejado, das licenças que foram dadas, se elas estão sendo cumpridas. Então, quando vocês visitarem os aterros sanitários, vocês vão ver que vai existir uma série de referências de níveis espalhadas em torno de todo o aterro, e talvez no momento que vocês façam essa visita, vocês possam até ver um desses levantamentos sendo realizados. Então, isso é essencial dentro da engenharia sanitária. Outra área que é extremamente importante, e tudo que a gente acabou de falar, né, sobre redes, mas quando a gente fala na parte de hidrologia, de hidráulica, metodologias de gestão para risco, avaliação de impactos ambientais, a possibilidade hoje que a gente tem para simulação de eventos são bastante interessantes, porque elas permitem, por exemplo, desde a modelagem de subbacias, desde a transformação, por exemplo, de precipitação e vazão, a obtenção de uma série de parâmetros que são extremamente importantes dentro da modelagem hidrológica. E com o uso dessa informação que pode vir do que a gente chama de modelos digitais de terreno, que são que permite conhecer exatamente como a altimetria de uma área se comporta, como a gente pode ver nesse exemplo, permite que se faça simulações e se entenda como, por exemplo, uma determinada bacia vai se comportar se ela receber um grande volume de água e como pode acontecer inundações dentro do município. Nesse exemplo que vocês estão vendo, é uma simulação,
uma imagem de uma parte de uma simulação aqui para a região de Pelotas, para o reservatório do Santa Bárbara. E o que é interessante nessa simulação é que a gente só tem dentro dela um evento de chuva maior, né, com um volume muito maior, mas, por exemplo, dentro dessa bacia a gente tem um reservatório, uma bacia de contenção, né, que acaba amenizando ainda esses eventos de chuvas maiores. Porém, por exemplo, com esses processos de simulação, a gente pode usar isso, por exemplo, para projetar o rompimento dessa barragem e como a cidade seria afetada em função disso, né? Qual as perdas sociais, econômicas que se teria. Esse aqui é outro exemplo de aplicação também associado à questão de inundação da Vila Dique, na Estrada do Engenho, que fica atrás do Shopping Pelotas ali, tá? Verificar como é vulnerável aquela área a esse processo de inundação. Então vocês podem observar que, por exemplo, os pontos com cores distintas dentro dessa área vão representar maior ou menor risco à inundação dentro daquela região. Esse foi um trabalho que a gente realizou aqui dentro da Engenharia Ambiental e Sanitária, em conjunto com a Secretaria de Urbanismo, para tentar relocar algumas famílias que moravam dentro na região da Estrada do Engenho, né, e possibilitar que elas pudessem ir para casas populares em função da área de risco que elas habitavam. Aqui nós temos o resultado de um plano de recuperação de áreas degradadas, onde nós trabalhamos em conjunto com o professor Robson em algumas regiões no município de São Lourenço do Sul, onde dentro da disciplina de recuperação de áreas degradadas, os alunos da engenharia ambiental ganharam áreas específicas e dentro delas eles precisavam fazer propostas de recuperação, os planos de recuperação dessas áreas, e esse aqui é das propostas que foram realizadas para dentro dessa região. Então foi a implantação de uma área onde existe uma ocupação irregular, aonde ela seria as famílias seriam relocadas e seria implantado um parque linear dentro dessa área. E esse parque evitaria que essas famílias retomassem a área e voltassem a ficar em situação de vulnerabilidade. Para o desenvolvimento desse projeto, então, todas as questões de conhecer o ambiente para poder se projetar em cima dele foi essencial. A gente vai ver nos exemplos mais à frente que isso só foi possível em função do conhecimento dessa região. E em função disso se pôde propor não só a localização desse parque linear, mas como seria a ocupação dentro desse parque, desde as áreas de lazer, de barreiras de contenção, para os processos de inundação que ocorrem na cidade, e como essa área realmente seria utilizada e recuperada na questão de vegetação da região, com árvores de espécies adequadas para aquela área. E para a gente chegar nesse resultado, né, da proposta de um parque linear, a gente passou por várias fases dentro do município,
de conhecer ele da forma mais ampla possível, como esse ambiente se comportava. Então, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, a gente verifica como é o processo de erosão, de perda de solo dentro do município. E ele é um município onde a gente tem uma série de problemas de inundação dentro da área urbana que acabam sendo resultado de uma falta de preservação nas áreas, no entorno dos cursos de água na área rural. E esses elementos foram vistos e puderam ser mapeados através, por exemplo, do trabalho da Maiara, do trabalho da Gisanara. Então a gente tem uma série de trabalhos que foram realizados dentro da engenharia ambiental e sanitária que possibilitaram esse tipo de informação. E ainda dentro desse mesmo município, só para vocês terem uma noção de como aquela perda de solo que vocês viram no mapa anterior acaba influenciando depois os processos de erosão dentro da área urbana, aqui a gente vê uma aplicação do sensoriamento remoto numa área do Arroio São Lourenço, onde eu fiz uma pequena avaliação temporal, né, verificando como a vegetação no entorno do rio mudava para uma pequena região no decorrer do tempo. Então, como ela era suprimida e sendo substituída por agricultura. E, consequentemente, nós vamos ver que isso acaba influenciando, então, no processo de assoreamento do rio dentro da área urbana. Então, nessa imagem, a gente vê o resultado daquela perda de solo, daquela degradação no entorno das áreas que deveriam ser de APP no entorno do Arroio São Lourenço, e o que isso acaba provocando dentro do próprio curso de água. Nessa imagem vocês veem um levantamento batimétrico que foi feito para o Arroio São Lourenço, da parte da captação de água para frente até a foz dele, tá? Onde vocês podem perceber que a variação de altitude no rio ela é muito pequena. E todo aquele assoreamento lá, ele acaba começando, então, como nós comentamos anteriormente, nessa parte que ainda é rural. Vocês podem observar nessa imagem aqui, que é um trabalho da Mallory, que vocês têm várias áreas no entorno do Arroio São Lourenço, onde você tem a área de APP que não é preservada da maneira que deveria, aonde muitas vezes o rio, que anteriormente tinha profundidade de 1, 2 metros nessas regiões, hoje ele tem uma lâmina de água às vezes de 5 centímetros, dependendo da época, né, e o que não era normal. E isso acaba influenciando em todo um processo de inundação dentro da área urbana. E aí, nesse trabalho, aparecem essas regiões que são mais propensas a esse processo de inundação. Porém, o que é importante que fique, como engenheiros, a gente não tem a função só de identificar os problemas, mas a gente tem a função de buscar soluções para os problemas. E ainda nesse sentido, no mesmo estudo ainda, para o mesmo município, vocês estão vendo mais um mapa que se a gente tem um problema de inundação e ele é devido, por exemplo, ao grande processo de perda de solo que a gente tem no município, a essas áreas de preservação que não estão sendo conservadas de maneira adequada, a gente tem a possibilidade de buscar soluções dentro da engenharia ambiental e sanitária
que permita que se tenha a preservação desse entorno do curso de água, mas ao mesmo tempo a gente tem alguma medida de mitigação estrutural para esse processo de inundação que, por exemplo, São Lourenço vem sofrendo. E nessa imagem que vocês estão vendo é uma proposta disso, aonde você tem a proposta de implantação de bacias de retenção ou de contenção, né, que pode se tornar desde, por exemplo, uma quadra esportiva, como um parque que pode amenizar então a velocidade dessa água antes de chegar à cidade. E todas essas análises e os lugares e possíveis locais para implantação são feitas através da análise desses dados oriundos das ciências geodésicas. Esse nosso próximo exemplo, esses primeiros mapas que vocês estão vendo, foi um trabalho que foi realizado na disciplina de SIG, de Sistema de Informações Geográficas, onde os alunos sempre têm a possibilidade de escolher um tema com o qual eles estão mais próximos e ver que o SIG, o Sistema de Informações Geográficas, os dados oriundos do sensoriamento remoto, da topografia, de diversas fontes, pode ser utilizado para gerar produtos que ajudam dentro da sua área de interesse. Então, nesse caso aqui, foi um trabalho da Bárbara e da Jennifer, onde elas avaliaram o potencial energético a partir de dejetos de bovinos, suínos, ovinos, galináceos, para a produção de biogás, tá? Nas diversas, em todos os estados brasileiros, para o ano específico de 2016, tá? Então foi um trabalhinho dentro de uma disciplina que pegou uma área, um período bastante específico, né? E isso como uma forma de reduzir o impacto desses dejetos e aumentar a eficiência energética e a lucratividade dentro dessas propriedades rurais. E para elas desenvolverem, né, esse pequeno projeto, elas usaram os dados do número per capita de animais criados no ano de 2016 através da plataforma de pesquisa pecuária municipal que é disponibilizada pelo IBGE, e foi feito isso para cada uma das unidades da Federação do Território Brasileiro e para cada uma dos diferentes animais, os bovinos, suínos, galináceos, os bovinos e os ovinos. Então, com a proposta de que se usasse biodigestores, né, como uma alternativa, então, para a utilização desses resíduos orgânicos, e que se pudesse fazer esse tratamento e a reciclagem energética dos nutrientes presentes nos dejetos desses animais, né? E reduzindo basicamente o potencial poluidor desse tipo de atividade e os riscos sanitários também, gerando então biogás e biofertilizantes. Então, a gente viu nesses exemplos que as geotecnologias podem ser aplicadas a qualquer área de atuação do engenheiro ambiental ou sanitarista, né? E para a gente dar continuidade nesses exemplos, a gente vai usar uma coisa bastante atual, associada então à questão do que está ocorrendo nesse momento, né? Que é a questão da pandemia. Utilizando dados oriundos do sensoriamento remoto.
Vocês podem observar nessa imagem, ela mostra a redução do dióxido de nitrogênio, tá? Que é um gás nocivo emitido por veículos automotores e instalações industriais, em 2 anos distintos para a região lá de Wuhan, na China, tá? As fotos que estão na parte superior são referentes a janeiro de 2019 e as que estão logo abaixo são referentes a janeiro de 2020. E com o passado dos dias, né, e o aumento da pandemia, realmente a contaminação aumentando, né, os problemas realmente se tornando uma pandemia, cada vez mais a emissão, a redução desses níveis de dióxido de nitrogênio no decorrer dos meses, tá? Do mês, né, de janeiro, ok? Então é um exemplo bem atual. Aqui ainda nós temos mais um exemplo, né, onde só tem o produto bruto, que ainda é o sensoriamento remoto, mas que às vezes, mesmo utilizando esse produto bruto, a gente consegue tirar algumas informações dessas áreas com bastante qualidade. Então, o exemplo que vocês estão vendo aqui é da Reserva Florestal de Mecuburi, tá? Com uma imagem Rapid Eye em 2 anos distintos, tá? No ano de 2010 e no ano de 2012. Nessa imagem, tudo que aparece em vermelho é vegetação e o que tiver em tom acinzentado, mais esverdeadinho, vai ser solo exposto. Observem que no ano de 2010 a gente tinha uma área de vegetação bastante densa, que essa que é mais rugosa para toda a região. Depois, para o ano 2012, é exatamente a mesma área. A gente percebe que essa faixa de vegetação reduziu muito, começam a aparecer feições com uma geometria muito bem definida, que mostra as áreas de desflorestamento e a inserção de agricultura ou agropecuária dentro dessa reserva. Então, ainda dentro dessa questão de monitoramento, né? Isso serve não só para a questão de áreas que são desflorestadas, mas também para a parte de gestão das cidades, né? Nesse exemplo aqui a gente tem o Morro do Bumba, num evento de chuva que durou alguns dias, e isso acabou fazendo com que houvesse o deslizamento do morro. Então, nessa primeira imagem a gente vê essa questão do deslizamento. Nessa imagem seguinte a gente vê como era a região antes do deslizamento do lado direito e depois do deslizamento do lado esquerdo, tá? E na imagem seguinte a gente vê depois o plano de recuperação que precisou ser feito para recuperação dessa área, né? Para evitar que continuasse havendo esses grandes deslizamentos. Então, a recuperação dessa área que foi degradada, tá? Devido a um evento extremo. Nesse exemplo aqui, a gente pode ver também um uso do sensoriamento remoto para a identificação de incêndios. Nesse exemplo, a gente tem um incêndio que aconteceu no condado de Bastrop,
em 2011, tá? Aonde do lado direito a gente tem a região, a área que foi incendiada, né? E depois do lado esquerdo o momento anterior a esse processo. E esse produto, ele pode ser, além dele ser usado e permitir mapear a gravidade do incêndio que aconteceu, qual foi a extensão dele, ele também serve para se poder planejar e gerir o processo de recuperação, da mesma forma como a gente viu ali no Morro do Bumba. E para a gente finalizar essa conversa hoje, o nosso último exemplo aqui é de como as geotecnologias podem ser utilizadas então para o planejamento e gestão territorial, principalmente através dos cadastros técnicos multifinalitários e para o planejamento das cidades. Porque quando a gente fala em planejamento, em gestão, para a gente poder realizar um planejamento adequado, a gente primeiro precisa conhecer o nosso ambiente de uma forma profunda, de como todos os elementos interagem, como eles estão distribuídos dentro desse ambiente. Então, para se fazer os planos diretores das cidades, é essencial se ter uma cartografia de qualidade para, em cima dela, se conseguir planejar e definir as suas ações. Inclusive, a Prefeitura de Florianópolis tem um cadastro técnico multifinalitário muito interessante, o qual vocês podem acessar dentro do site da própria Prefeitura e verem que, por exemplo, todas as praias dentro do município estão delimitadas, a gente consegue observar todas as parcelas, os lotes dentro do município, as áreas de reserva que existem dentro daquele município, rede de esgoto, de água, onde estão localizadas as escolas, os hospitais, enfim, ter uma visão geral de como a cidade está distribuída. E isso é extremamente importante para se conseguir investir em políticas públicas de forma adequada. Então, quando se tem isso feito com qualidade, se consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral, ok? Então, eu acho que dentro dessa nossa conversa de hoje, nós conseguimos ter uma noção assim do que são as geotecnologias, de como elas podem ser aplicadas dentro da engenharia ambiental e sanitária. É uma noção bem básica de a grande parte do que eu apresentei, de atividades que foram realizadas aqui dentro do próprio curso, né? Para vocês verem que vocês têm potencial para isso. E infelizmente vocês vão continuar precisando dela dentro de diversas disciplinas, né? Ela pode não ser a base das disciplinas, mas ela vai ser essencial no momento que vocês começarem a trabalhar com projetos. Então, a gente vai acabar precisando desse tipo de informação aí durante todo esse tempo do período do curso, mas também hoje o mercado de trabalho ele tem dado preferência aos engenheiros que têm essa capacitação e sabem lidar com esse tipo de tecnologia, tá? Então é importante que no decorrer do curso vocês podem até não gostar das disciplinas que vão estar associadas a isso, mas vocês precisam aprender o mínimo
pelo menos o mínimo delas, porque vocês vão precisar disso depois no mercado de trabalho, ok? Eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, a gente vai ter o nosso encontro síncrono e em qualquer momento que vocês precisem, vocês podem me procurar para conversarmos e tirarmos dúvidas sobre essa área, ok? Então, bom curso para vocês e se cuidem. E para a gente finalizar, né, a câmera balançando nesses últimos minutos se deve a essa figura aqui, ó, que estava nos ajudando no decorrer dessa nossa conversa, tá bom? Então, essa aqui é a mãezinha, a ajudante de vocês.